Fala rapaziada do YouTube, tudo com vocês? Rapaziada, estamos aqui para ver a conclusão da história dos ganados lá do canal Master Reset. Tropa, vai estar passando na tela aí os vídeos que eu já fiz desse canal. Acho que foi 3. Foi a origem das crianças, a origem dos ganados e outra dos ganados, que eu não me lembro o nome. Só que agora essa aqui é a conclusão da história dos ganados de Resident Evil 4. Então tropa, se você deixa curtir, deixa o like e inscreva-se aqui no canal, beleza? Vamos lá, mano. Play. Há algum tempo atrás, eu lancei um vídeo chamado A Verdadeira História dos Ganados, onde eu apresento e conto a história de um livro oficial isso aí, A Verdadeira História dos Ganados no Japão sobre os ganados. Naquele vídeo eu conto curiosidades sobre esse livro que poucos fãs da série conhecem. Eu mesmo, em todo esse tempo fazendo vídeos de R4, nem sabia que esse livro existia. E naquele vídeo eu leio essa história. Olha, tem um livro certinho todas as do Incubate, né, mano? Isso, o vídeo ficou muito grande e eu não consegui dar as minhas considerações finais e análise dos textos ao final. E é por isso que estou fazendo este vídeo aqui, para a conclusão da história contada por Rodrigo Madrazo. Se você não sabe quem é, então eu recomendo que você assista o vídeo A Verdadeira História dos Ganados. Porque como eu disse, eu vou analisar o texto que foi falado naquele vídeo. Então este é uma sequência direta. Eu também recomendo fortemente que você veja Crianças, a Teoria. Eu vi, esses três que eu passo aí, eu vi, mano. A Origem. Porque todos esses conteúdos estão interligados um com o outro. Então, para entender o quadro geral da história dos ganados, é necessário que você assista a todos. Então, bora começar a análise e conclusão dos textos do livro chamado Biohazard 4 Incubate. Nas primeiras páginas do livro, nós temos uma parte da vila em 3D mesmo, com um textinho de introdução. E nessa introdução temos uma forma poética de escrita que faz uma metáfora de como o mal entrou na vila, como já foi lido em A Verdadeira História dos Ganados, sendo esse mal os Los Iluminados com Las Plagas. Na próxima página, no texto ligado à primeira gravura, temos a informação de que as crianças eram muito importantes para os aldeões e de como a vila era um lugar pacífico e feliz. Apesar de que a forma como o narrador conta a história faz ela parecer irrealista, como se fosse um texto embelezado e poético que não condiz com a realidade. Exemplo, quem na vida real faria isso que ele falou? Um cara que junta informações pela vila no intuito de passar para as crianças que ainda não são nascidas nas próximas gerações, sabe? O verdadeiro patriota da sua vila. Rodrigo Madrazo deve ser realmente um cara muito apaixonado por essa vila. Ou então ele apenas escreveu isso de forma poética, ou realmente o cara invocado é que ele escreveu todo o acontecimento da vida, né, mano? E no texto agora da segunda imagem temos a informação sobre o cotidiano do trabalho das pessoas da vila. Quando o sino tocava, era hora de trabalhar no plantio, sendo provavelmente o sino da igreja que tocava todo dia a uma certa hora. E mais uma vez, no parágrafo final, é reforçado o amor que os aldeões tinham por suas crianças. Isso é bem reforçado na história. Na imagem 3, é revelado que as crianças também ajudavam com os afazeres da vila, assim tendo uma ligação com a imagem com que eu já deduzi no vídeo Ganados à Origem. E também diz de como o laço entre eles eram fortes, eles eram todos como uma grande família. Agora nesse texto da quarta imagem, é confirmado que ela se passa de tarde, porque como podemos ver, o relógio parece marcar 2h15 da tarde, como eu havia deduzido em Ganados à Origem. E esse texto também diz que um dos amigos do narrador foi um dos primeiros aldeões que começaram a trabalhar nas minas do castelo, que como sabemos, acabou causando a ressurreição das plagas. E nesse mesmo texto, ele fez uma observação de que nessa casa, as famílias valorizavam os talheres, mobílias e pratos bonitos. O que só me lembra da casa do Bitores, a única casa decente na vila. E também revela o texto que o próprio Madrazo havia feito um retrato da família, e que a família poderia dar esse retrato a seu filho quando ele crescesse. Talvez ele esteja falando desse mesmo desenho que estamos vendo agora, ao qual o próprio Rodrigo Madrazo desenhou. Virando a página mais uma vez, agora esse texto revela algo bem interessante da quinta imagem. Diz que os aldeões acreditavam em um conto passado de geração em geração, e esse conto dizia que o primeiro lorde do castelo combateu o paganismo neste lugar, ou seja, os antigos seguidores dos Los Iluminados de gerações há muito passadas. E foi esse mesmo lorde que selou o Las Plagas nas profundezas do castelo, como as próprias notas do jogo já dizem. Mas não deixa de ser interessante saber como era a visão dos aldeões. Pessoas antes do Osman Sada, né, velho? Pois eles acreditam que a vila não existiria se tal ato não fosse feito por ele. Isso me leva a crer que os Los Iluminados antigamente queriam fazer exatamente o que Lord Cedar fez só foi um sucessor com os aldeões, o que causou de fato a destruição da vila. Então o primeiro Lorde que selou as plagas impediu que isso acontecesse. É uma teoria bem plausível. E no final do texto, vemos o narrador dizer que o primeiro Lorde tinha um grande senso de justiça, mas que em relação ao Salazar, ele não pensava o mesmo. Agora o próximo texto da sexta imagem revela que a vila vendia seus frutos para as cidades vizinhas. Interessante saber como eles ganhavam dinheiro, etc. E todos trabalhavam unidos para isso, até as crianças ajudavam, como vemos na imagem.
E mais uma vez o autor ressalta o quão elas são importantes para os aldeões. Esse dia era a véspera de um dia festivo na vila. E agora o texto da 7ª imagem retrata como era esse dia festivo na vila, a celebração da colheita. E é uma informação que eu achei das mais interessantes reveladas por esse texto. É algo que dá mais vida e identidade ao antigo vilarejo. E felizmente essa seria a última celebração da colheita que eles participariam. No final temos a informação que nesse dia Bitores não havia comparecido, e que provavelmente estaria com Saddler, talvez tramando tudo o que vier a acontecer logo depois. Agora no texto da imagem 8, eu vi que eu estava errado ao afirmar em Ganados à Origem que aquele animal era um gado comum, pois o texto fala de um cavalo e não de um gado, enfim. Cavalo gordo medonho. Um cavalo aqui, mas bem gordinho por cima. É. E o narrador também diz que está andando com seu irmão, e que esse seu irmão carrega um carrinho com mantimentos. Ok, é o que realmente vemos na imagem, um cara com o seu cavalo carregando um carrinho com mantimentos. Ele até descreve que realmente ele acenava para sua família que o esperava, mas o que me incomoda aqui é que ele diz que está junto de seu irmão, e que até amarrou o cavalo quando chegou, mas só vemos um cara indo sozinho no desenho. Isso significa que o narrador nunca desenha a si mesmo e que todos os desenhos são em primeira pessoa? Faz sentido. Faz sentido os desenhos serem memórias do Rodrigo Madrazo, ou seja, a visão dele. Ah, Por isso que mano, não tem duas velho, pessoas, caramba. Porque uma delas é ele mesmo que está tendo a visão. Rodrigo É só Madrazo, a visão dele, o narrador. mano. Ao finalzinho do texto, vemos que Bitores convocou todos os aldeões para uma reunião domingo na igreja. Virando a página para o texto 9, nós vemos que todos já estão reunidos no centro da vila. Não exatamente na igreja, como diz o texto passado, mas, enfim, na frente da porta que vai para a igreja. Talvez foi algum erro de tradução, não sei. A essa altura, Bitores já mandou botarem os símbolos dos Los Iluminados nas portas da vila, como eu sugeri em Ganados à Origem, pois na imagem vemos a porta com o símbolo dos Los Iluminados já. E o próprio Lord Saddler, em pessoa, veio aqui converter os aldeões para essa seita, essa religião, Los Iluminados. E os aldeões caíram na lábia dele. Inclusive, o próprio narrador começa a mudar seus pensamentos a partir daqui. Até o ambiente das imagens muda, fica com fundo azul e diferente. Sombrio, né, mano? Mais sombrio. Caramba! E fica ainda mais sombrio a cada página virada, representando a mudança que acontecera na vila, com a vinda dos Los Iluminados e das plagas. Agora, no texto da imagem 10, temos a confirmação do que eu havia interpretado em Ganados à Origem, de que essa imagem representa que todos os aldeões da vila foram infectados. Que todos foram forçados a aceitar o seu novo sangue. Nossa, mano. E se tornarem um A só. pessoa que só joga o a fim de Resident serem Evil não salvos sabe por disso, si né, mano? mesmo, como diz o texto. E A supostamente história vítima triste que teve desenhada antiga sentada por na trás cadeira disso, né, mano? é irmão de Rodrigo Madrazo. Agora, quem será que é o doutor que está com a seringa na mão? Seria ele o responsável por fazer essa salvação de si mesmos dos ganados? Talvez o tornando um doutor salvador? Recomendo que veja o vídeo Doutor Salvador, a origem, para essa resposta. No final desse Esse cara, texto, será vemos que é o- o próprio narrador mudou seus pensamentos em relação ao primeiro Lorde do castelo. Será que o Doutor Salvador- considerando o vilão e Salazar um herói. Veja como ele mudou a sua visão sobre a vila, sobre tudo, se convertendo facilmente aos Los Iluminados e aceitando em si mesmo a plaga. E virando a página para o texto da imagem 11, onde uma das crianças morre de dor inesperadamente, vemos que a criança morta é a própria filha do narrador e que ele fica desesperado por isso. E o texto revela que os sintomas da plaga começaram a surgir nele a partir desse momento. E continuando para o texto 12, ele confirma que todas as crianças morreram por receberem o Las Plagas. Não só todos os adultos foram mano. forçados, como também todas as crianças foram forçadas a receber aquele maldito parasita. E apenas Ela não interpretando aguenta- imagens, as crianças não puramente as aguentaram, né, imagens velho? Morreu, enganadas à origem, eu já havia chegado a essa conclusão, que as crianças morreram por causa da plaga. E essa foi uma das bases para a minha teoria das crianças, que eu fiz no Essa vídeo teoria é top. Crianças, a teoria. Se você não viu, vale a pena ver. É uma teoria que irá te surpreender. E na verdade o texto cobre um ponto Surpreende falho da mesmo. minha teoria. Ele deixa minha teoria mais forte ainda, que é a informação que as crianças morreram pouco tempo depois de receber a injeção, já no incubate da coisa, no chocar do ovo. Pois primeiro o ovo se choca e leva um tempo para que a plaga comece a controlar o organismo. E isso acontece com o próprio Leon. Ele recebeu a plaga, o ovo chocou e a plaga começou a crescer, mas ela não chegou a tomar controle sobre ele. E nas crianças apenas o chocar do ovo e a tentativa da plaga de se instaurar no sistema as matou. Por isso nós vemos todos os adultos ainda lúcidos enquanto as crianças Coitado, né, mano? morreram. Eles ainda sentiriam a dor imensa da perda de suas queridas crianças. E durante esse curto período que eles não estavam sendo controlados ainda, eles as enterraram, como diz a minha teoria. Para mais detalhes, vá lá Nossa, assistir. mano. Eu explico tudo direitinho nos mínimos detalhes.
E agora virando a página... Isso foi tem antes nosso da plaga último consumir ele de texto com verdade, uma gravura, que é bem pequeno, onde vemos que Vitores Mendes ordenou que todos os ganados matassem todos os intrusos da vila. A esse ponto, a plaga já tinha tomado conta até dos adultos. E a partir daqui, já era tarde demais para todos. Estavam sendo controlados cegamente por Saddler e Vitores, inclusive o próprio narrador, que claramente se tornou um dos ganados, que simplesmente obedecia cegamente a ordem do Vitores com a sua plaga mestre. E aqui está o motivo para que os ganados matem todos os forasteiros que apareçam na vila. E parando para pensar, o Vitores deu essa ordem falando que Saddler estava em perigo, mas perigo de quem? Será que o Leon já chegou na vila? Ou simplesmente eles não queriam que essa história das plagas vazassem e todos que chegavam na vila tinham que morrer? Não sei, realmente não dá para saber. E aqui, meus amigos, terminamos a análise dessa história. Talvez um pouco controversa e bastante superficial às vezes, mas não deixa de ser interessante. É uma história vista pela visão de um dos aldeões que Boa se demais, tornou mano. um dos ganados. Apesar dela ter pontos interessantes, eu achei que ela parece muito com uma fanfic às vezes, sabe? Coisas que às vezes não fazem muito sentido analisando as imagens Aí como mudou, um todo. A primeira vez que eu li, eu senti como se fosse um fã que tivesse analisado as imagens e criado essa história por cima das imagens, sabe? Mas depois relendo, deu pra engolir ela mais um pouco, porque ela não atrapalha muitas outras coisas que eu tive, outras interpretações, como as dos gêmeos, que eu falo na teoria e etc. E essas imagens que estão rolando na tela, galera, elas são as outras páginas do Incubate depois que acaba a história. Bem legal, né? Uns posters do Krauser, da Ada, do Saddler, etc. E nós percebemos que o principal intuito desse texto é explicar por que não tem crianças na vila. Porque de resto meio que a gente já sabia, né? Dos ganados, etc. Agora das crianças estavam sem respostas, apesar de eu ter chegado na resposta só analisando as imagens. Pois o texto faz questão de diversas vezes enaltecer o amor que os aldeões tinham pelas crianças. Você percebeu isso? O que é coerente com as imagens, que quase todas têm uma criança. E olha só a última scan da última página, da parte onde fica o DVD. Essa parte mostra exatamente o cemitério, que talvez seja onde as crianças estão enterradas, que eu explico No no vídeo PS2, mano, isso é Crianças a Teoria. impossível de ler, porque nem tá em inglês e... Este vídeo vai ficando por aqui. Tudo Muito borrado. obrigado a todos que assistiram. Peço que vocês deem o seu like e Também que ele compartilhem. fez. Isso é muito importante para que eu continue a fazer vídeos dessa qualidade. E ative o sininho das Bom notificações demais, bom para demais. receber os próximos vídeos. Ainda tem muita teoria e histórias para serem ditas. E você, o que achou dessa história? Tem alguma teoria a respeito? Bom demais. Deixe aqui nos comentários. Vamos mover a comunidade. Se você ainda não assistiu aos vídeos a qual eu falei, clique em um deles agora na tela e assista para uma melhor conclusão do caso. Master falando aqui e se despedindo. Beleza, falou e até o próximo vídeo. É nóis. Caramba, menor. Parou, tropa. Mano, que top que... Tem essas fotos novas agora, né, mano? Tipo, nova não. Tô falando assim... Traduzida pro português e... Melhorada a qualidade. Que dá pra você ler, né? Na do PS2, mano... É impossível de ler porque... Não era da nossa língua. Eu não sei nem falar em português direito, mas em inglês. E também... Era tudo borrado. Você mal via as coisas aqui, mano. Foi pro HD, caramba. Muito bom. Tropa, esse cara é incrível, né, de fazer teorias. Mano, das crianças, vocês tem que ver, velho. Pesquisem aí, mano, Master Reset, vai nas teorias dele. Tem a playlist lá só de origem e teoria, mano. Esse cara é foda. O canal dele na descrição, tropa. Mano, esse vídeo aqui foi a conclusão dos granados, né, velho. Aos vídeos anteriores que eu já tinha reagido lá. Então, tropa, tem a playlist também que eu fiz aí, reagindo só do canal do Master Reset. Eu acho que tem 3 lá. Esse vai ser o quarto. Então, tropa, se vocês pedirem mais vídeo dele, vou estar trazendo mais teorias e origens do canal dele, beleza? Então, tropa, se você curtiu o like, deixa o like, inscreva-se no canal, beleza? E é isso. Parte pra outra. Fui.